Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 101º encontro. Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 13 a 28. O Egito castigado. Agora é Nabucodonosor que se volta contra o Egito. Estamos lá no ano 568 a.C. Mas não representou uma conquista, mas provocou um alarme no Egito. Babilônia havia atacado o Egito. O Egito atacou a Babilônia e perdeu a guerra no ano 605 a.C. Agora é Babilônia que vai atacar o Egito em 568 a.C. Judá vai para o Egito em torno do ano 586. A tradição diz que, no Egito, Jeremias foi morto por apedrejamento. O acontecimento relatado nesses versículos, atribuído ao discípulo de Jeremias, revela a supremacia de Javé sobre as divindades egípcias. Ouçamos então a nossa leitura. Capítulo 46, versículo 13 a 28. Palavra que Javé dirigiu ao profeta Jeremias. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou para derrotar o país do Egito. Anunciem no Egito, levem a notícia a Magdol. Contem tudo em Mênfis e Táfnis. Digam, levante-se e prepare-se, porque a espada está devorando tudo ao redor. Por que Apis fugiu e seu touro sagrado não resiste? Foi porque Javé o derrubou. Ele multiplicou os que tropeçam. Um cai por cima do outro e gritam, de pé. Voltemos para o nosso povo, para a nossa terra natal, longe da espada mortífera. Será dado ao faraó, rei do Egito, o nome de trovão fora de hora. Eu juro por mim mesmo, oráculo do rei, que se chama Javé dos exércitos. Alguém chegará, tão certo como o Tabor está entre as montanhas, e o Monte Carmelo à beira do mar. Prepare a bagagem para o exílio, habitante do Egito, porque Mênfis será transformada em deserto, será devastada e ficará sem moradores. O Egito parecia uma novilha bonita, mas a mutuca veio do norte e pousou sobre ela. Seus soldados contratados pareciam novilhos de estábulo, mas também eles viraram para trás e fugiram todos juntos. Não resistiram, porque chegou para eles o dia da desgraça, a hora do seu castigo. Sua voz é como da serpente que silva, porque avançam em bloco, e avançam contra ela como lenhadores com machados. Cortam a sua floresta onde ninguém penetrava, oráculo de Javé. São mais numerosos que gafanhotos, são inumeráveis. Foi derrotada a capital do Egito, entregue ao povo do norte. Javé dos exércitos, o Deus de Israel, é quem diz: Eu castigarei o deus Amon de Tebas,
o Egito com seus deuses e reis, o faraó e todos os que nele confiam. Vou entregá-los nas mãos daqueles que os querem matar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e seus ministros. Depois disso, porém, o Egito será habitado de novo, como nos tempos antigos. Oráculo de Jacó. Oráculo de Javé. Não tenha medo, meu servo Jacó. Não se apavore, Israel. Eu trarei são e salvo do país longínquo, e sua descendência voltará do exílio. Jacó voltará e viverá tranquilo, em paz, sem que o perturbem. Não tenha medo, meu servo Jacó, oráculo de Javé, porque eu estou com você. Vou arrasar todas as nações por onde espalhei você. Não vou arrasar você. Vou castigar você com justiça, mas não o deixarei sem castigo. Então esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 13. Palavra que Javé dirigiu ao profeta Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou para derrotar o país do Egito. A derrota do império agressor é um espetáculo exemplar para as nações. A humilhação do soberbo e arrogante país que vem derrotado. Podemos ver duas outras possíveis traduções. Primeiro, a palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, venha para ferir a terra do Egito. Ou, a segunda possibilidade, palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias, quando Nabucodonosor vier para ferir a terra do Egito, anunciai-o no Egito. Essas traduções são possíveis. O texto se refere à expedição de Nabucodonosor contra o Egito. Não se trata de uma conquista, como vimos, mas isto vai provocar um alarme no Egito e quer revelar a supremacia de Javé Deus sobre as divindades egípcias, os deuses egípcios. Versículo 14. Anuncie no Egito, leve a notícia a Magdol, contem tudo em Mênfis e Táfnis. Digam, levantem-se e preparem-se, porque a espada está devorando tudo ao redor. A ordem nos chama ao alerta militar. Se deve soar o alarme em duas cidades fronteiriças, Magdol e Táfnis, e a capital setentrional do Egito, Mênfis. A espada, aqui é a guerra, está chegando e já agindo ao redor das cidades. A guerra se aproxima. Magdol é uma cidade de fronteira com o Egito. Isaías, capítulo 14, versículo 2. Mênfis é o centro administrativo, situado a 29 quilômetros ao sul do Cairo. Versículo 15. Por que Apis fugiu e seu touro sagrado não resiste? Foi porque Javé o derrotou. Como título divino, designa o touro Apis, deus da capital egípcia, que era defensor do seu povo. Deus Javé intervém contra o deus touro Apis. Vemos o sinal da derrota do deus Apis, aqui neste versículo, em 3 verbos: fugiu, não resistiu, derrubou. Javé saiu vitorioso, vencendo o deus Apis, defensor do povo da cidade de Mênfis e do Egito. Versículo 16. Ele multiplicou os que tropeçam, um cai por cima do outro.
e gritam, de pé: voltemos para o nosso povo, para nossa terra natal, longe da espada mortífera. A espada anunciada no versículo 14 já chegou e se apresenta como espada mortífera. Os homens caem um por cima do outro. Trata aqui dos homens do Egito, Cush, terra do Egito. Voltemos ao nosso povo. Aqui as palavras se referem aos missionários estrangeiros que lutam no Egito e, diante da espada, abandonam a guerra e querem voltar para sua terra, de onde saíram para lutar com os egípcios. Fugiram os homens mercenários da guerra. Eles fugiram da espada. Versículo 17. Será dado ao faraó, rei do Egito, o nome de trovão fora de hora. Aqui é um bullying que se faz ao faraó do Egito, chamando de trovão fora de hora. Também se pode traduzir barulho no momento errado. Aqui quer dizer que o faraó deixou passar o momento oportuno para vencer a Babilônia, quando deveria ter aproveitado o tempo. Isto é, Faraó chegou no momento errado, mas não aproveitou a hora certa. Agora enfrenta o exército da Babilônia. Versículo 18. Eu juro por mim mesmo, oráculo do rei, que se chama Javé dos exércitos. Alguém chegará, tão certo como Tabor está entre as montanhas e o Monte Carmelo à beira do mar. Seu Javé é um rei que dispõe de um forte e numeroso exército. Era comum o juramento pela própria vida. Jeremias, capítulo 22, versículo 24. Assinalando assim uma referência cósmica. Acontecerá no fato futuro. Agora se trata de uma palavra profética. E a sua existência é tão certa como é certa a solidez do Monte Tabor e do Monte Carmelo. O que vem é o inimigo, Nabucodonosor, instrumento de Deus. Ao apoiar-se no juramento divino, que jura por si mesmo, e que Javé rei age na história e na vida dos homens, expressa que o futuro adquire consistência. O juramento e a estabilidade dos montes Tabor e Carmelo confirma a queda do império opressor. O Egito irá cair. Versículo 19. Prepare a bagagem para o exílio, habitantes do Egito, porque Mênfis será transformada em deserto, será devastada e ficará sem moradores. Aqui se abre uma nova seção. Habitantes do Egito, filha do Egito. Que os habitantes do Egito se preparem para o exílio. Tudo será destruído em Mênfis. A cidade ficará deserta, será desolada. Versículo 20. O Egito parecia uma novilha bonita, mas a mutuca veio do norte e pousou sobre ela. O Egito se opõe ao norte, o Egito ao sul, o norte é Babilônia. A novilha é bonita, o Egito, mas a mutuca, os insetos, as moscas, vêm para incomodar a novilha. O touro, divindade Apis, sugere aqui a imagem da novilha bonita. Versículo 21. Seus soldados contratados pareciam novilhos de estábulos, mas também eles viraram para trás e fugiram todos juntos. Não resistiram, porque chegou para eles o dia da desgraça, a hora do seu castigo. Os soldados contratados são os mercenários que lutam por dinheiro. Eram comparados a novilhos de estábulos, mansos. Eles, os mercenários, não resistiram ao ataque dos insetos que vêm do norte, isto é, o exército caldeu, e abandonaram a luta, fugiram.
A vergonha da fuga, o dia da desgraça, chegou para eles, o dia do castigo. Versículo 22. Sua voz é como da serpente, que silva, porque avançam em bloco, e avançam contra ela como lenhadores com machados. Se refere aqui ao Urel, ou a serpente, que era um adorno da cabeça do faraó. O egípcio deu sinal. Está ameaçado, como a serpente ameaçada a silva. Mas contra o Egito vem o exército de Nabucodonosor para derrubar. Vem como machados do lenhador. Vem para destruir. Versículo 23. Corto a sua floresta onde ninguém penetrava, oráculo de Javé. São mais numerosos que gafanhotos. São inumeráveis. Embora o Egito seja considerado aqui uma floresta impenetrável, ele cairá derrotado. O exército de Nabucodonosor, como lenhadores, com seus machados, irá destruir o Egito. O exército de Nabucodonosor vem comparado aqui a gafanhotos, que tudo devoram. E este exército vem com força, inumerável, com poder para derrubar o Egito. Versículo 24. Foi derrotada a capital do Egito e entregue ao povo do norte. Os mortos caem, o Egito é derrotado. A verticalidade das árvores, das florestas, a força do Egito, cai como a cobra que rasteja. O Egito cai, vem derrotado por Nabucodonosor. Noutra tradução, a filha do Egito, capital, é personificação feminina, que é realçar a vergonha. O Egito, então, se torna aqui uma moça nua. Versículo 25. Javé dos exércitos, o Deus de Israel, é quem diz: Eu castigarei o Deus Amon de Tebas, o Egito com seus deuses e reis, o faraó e todos os que nele confiam. Amon é o deus de Tebas. Tem diversas formas, desde humanas até animais. Ele reunia em si todas as divindades. Temos um confronto entre o Deus de Israel, Javé, que irá castigar as divindades do Egito, e o rei, o faraó, seus príncipes, todos os que confiam no faraó e o apoiam. Versículo 26. Vou entregá-lo nas mãos daqueles que os querem matar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e seus ministros. Depois disso, porém, o Egito será habitado de novo, como nos tempos antigos, oráculo de Javé. O Egito será entregue a Nabucodonosor. O oráculo fala também da restauração do Egito, onde as nações estrangeiras farão parte dos planos de Deus. Versículo 27. Não tenha medo, meu servo Jacó, não se apavore, Israel. Eu trarei são e salvo do país longínquo, e sua descendência voltará do exílio. Jacó voltará e viverá tranquilo, em paz, sem que o perturbem. A catástrofe do Egito fará com que os judeus, Jacó e Israel, sofrerão, mas sofrerão para o seu próprio bem, não para a sua destruição. Após anunciar a restauração do Egito, segue então agora a restauração de Israel, do povo de Deus. Deus vai restaurar todas as nações, Ele é Senhor da história e tem Israel como centro. Jacó será restaurado. Versículo 28. Não tenha medo, meu servo Jacó, oráculo de Javé, porque eu estou com você. Vou arrasar todas as nações por onde espalhei você. Não vou arrasar você,
Vou castigar você com justiça, mas não o deixarei sem castigo. Jacó, Israel, deve confiar em Javé. Israel não sairá impune. Será realmente castigada pela infidelidade e rompimento da aliança. Mas Javé, mesmo castigando, não abandona seu povo eleito. As nações serão arrasadas e o povo de Israel disperso nas nações. Esse povo será restaurado, mas não antes de que o povo de Israel seja castigado. Ele será castigado, jamais destruído, jamais arrasado. Então aqui eu gostaria de destacar desse pedaço do texto, realmente Nabucodonosor vai invadir o Egito no ano 568 a.C. Mas não se trata aqui de uma conquista de todo o país, mas um sinal que vai provocar então um alarme a todo o Egito. Porque nós sabemos que o Egito não será totalmente conquistado. É uma parte onde Nabucodonosor vai chegar, na região de Mênfis, e ali ele vai então derrotar os egípcios. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.